Paz do Senhor, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Vocês estão bem? Eu quero nessa tarde já começar apresentando esse ambiente mais uma vez ao nosso Deus. A gente deu uma adiantada, eu e o pastor Valdênio, porque eu vou precisar resolver uns assuntos. E aí, por isso a pressa, tá bom? Eu quero já apresentar a nossa vida ao nosso Deus. Deixa eu só diminuir o som aqui, porque aí eu não fico falando alto. Quero apresentar a nossa vida ao nosso Deus, né? Tô esperando o pastor Valdênio chegar. Ele pediu um podcast. Nunca mais ele tinha pedido um podcast. E aí ele vai entrar junto conosco. Espero que dê certo, em nome de Jesus, tá certo? Então, olha, não liga agora pra mim, tá? Pra que não congele a coisa. É isso, ligou a metralhadora, foi? Pode ser eu tô te vendo, não, Elisângela. Tá preto. Oi, eu tô te vendo. Meu Deus, que luta é essa que eles estragam comigo, hein? É a Que preconceito. perseguição. É a perseguição. Depois deixa eu sair e Vai. entrar de novo. Imaginando uma arma ligada. Pá, 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 pá. Deixa eu orar, né? Orar primeiro, que aí depois da oração tudo funciona. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos colocamos diante da sua presença nesta tarde. Quero agradecer o teu nome, quero te louvar por tua bondade, graça e bênçãos infinitas. Quero colocar a minha vida, a vida dos meus irmãos em tuas mãos. Faz segundo a tua vontade, segundo o teu querer, que seja para a glória do teu nome, que seja para a edificação de vidas. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Nayara, hoje Valdem está conosco, tá certo? Hoje Valdem está conosco, já posiciona, engaixar na cadeira aqui, já posiciona aí a Bíblia, ou posiciona, é porque eu olhei para a Bíblia. E aí? Você já posiciona aí o telefone, viu, Nayara? Já vai colocando aí. E agora sem futuro. O Valdem aqui ficou paralisado na minha tela. Ai, Jesus, ajuda teu povo, Senhor. É o que ele tem que sair, é? Congelou. Avisar ele, Nayara, que ele saia da minha tela, por favor. E já volto novamente. Larissa, com saudade de você, Larissa. Uma saudade de você, mulher. Nem lhe vi mais esses dias. Isa, meu amor, paz do Senhor, boa tarde. Veja, tá um problema muito sério para a Valdena entrar. Para a Valdena entrar. É porque é um podcast, tá? Eu não tô fazendo convite, não. Hoje é um podcast. E ver se dá para sair, né? Ver se dá para ele voltar. Eu tô convidando ele, mas não tá funcionando. Eu acho que o problema é o Instagram dele, eu acredito. Aproveitar. Então vamos aproveitar. Vamos aproveitar que ele não entrou ainda. E eu quero te avisar que segunda-feira a gente vai dar uma mudada no programa. Olha, no programa. A gente vai dar um, né? Vou estar preparando aí um cartaz, vou estar preparando aí um convidado aí já aceitou, né? Nosso convidado já aceitou. Que quando Deus manda, ele se responsabiliza, viu? E aí o nosso convidado já aceitou, tá? Então segunda-feira ele vai estar conosco. Certo agora, Pai do Senhor. Agora eu tô te vendo. Ô, glória, Jesus. Eu É acho que é luta. teus fones. Não, ô, Elisângela, eu acredito que é o Instagram, porque às vezes eu vou gravar algum vídeo com alguém, eu for
fazer postar alguma coisa dá problema. Acredito que seja o meu Instagram. Perseguição. É perseguição. E olha que eu falar da Bíblia. Vídeo, tá ao vivo, ao vivo, ao vivo, é o som, filho. Meu áudio tá ruim, Melhorou agora. Tira o fone. Tirei o fone. Pronto. É porque tava chiando muito. Porque acho que é por conta do fone de ouvido, que eu tento colocar para não dar retorno, mas fica alto. Ficou melhor agora. Nayara tá dizendo, tira o fone. Ele tirou, Nayara, graças a Deus. A Zenate, não escuto nada. Tira o fone. Eita, Glória. Agora deu certo, Elisângela. Deu certo agora. Agora. A Zenate botou. Quase fiquei Nayara, surda. Surda. É perseguição. Eita, Nayara. Glória. É Pai do Senhor, missionária. perseguição. Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor, todos os irmãos. Perseguição, né? Faz tempo que nós fizemos live, né? Muito. Eu tô acompanhando as tuas lives na segunda-feira com as irmãs. Na segunda-feira eu tenho que botar um nome na minha live. Tem um convidado especial segunda-feira. Não que os outros não sejam, mas ele tem um peso muito grande, esse convidado, segunda. Eita, Jesus amado. Não sei posso imaginar se eu faço que cartaz. Não sei se eu faço cartaz para eu posso imaginar de que terra santa. Não sei se eu preparo um nome assim, café com amigo, mesa do amigo, água com gás com amigo. Não sei, alguma coisa eu vou botar um nome na minha live na segunda-feira. Faz um cartaz. Tu faz o cartaz e bota a localização da tua casa. Se tu não colocar, eu boto. Eu tenho até o GPS aqui da tua casa, de Dotan, viu? Repreendido, meu filho. E aí, vamos lá. Pô, eu fiz a oração, disse o quê? Fazendo a oração dá certo. Tem que fazer Depois da oração dá certo, né? Vamos falar sobre o arrebatamento, né, missionário? Um assunto... Tem que querer uma chave de bênção. Arrebatamento é chave de bênção, é porta aberta. O povo tem medo, vai começar a sair da live com medo. Eita, Jesus. É porque o arrebatamento tira a visão da gente da terra e leva para o céu. Vai sair um bocado de gente da live e vai todo mundo ficar com medo. Vamos pregar aqui o ouro e a prata do profeta Ageu. Eita, pastor Elvis está na live. Pastor Elvis está em Belém do Pará. Está em Belém do Pará, assistindo nós de lá, viu? Chegou ainda não, está em Belém. Meu Deus. Está lá os ribeirinhos fazendo missão. Ficou de fora da... Tem uma irmã que também... Essa... Oi? Vou botar ele no avivamento, chamar ele para um avivamento. Pastor Elvis, ele só vai se eu for cantando. Que eu tô fazendo as agendas dele agora, viu? Ele é com ele, não é com você não, amigo, viu? Não, mas ele vai colocar eu fazer as agendas dele, viu? Nayara disse, ele chegou hoje, Valdênio. Ele tá dizendo, chegamos hoje. Ah, chegou hoje, foi. Nayara tá dizendo que fala da porta aberta e da chave de Davi. Tá em Apocalipse, muito bom. Vamos lá. Eu, missionária, eu gosto desse tema que eu convidei tu para me fazer na live do arrebatamento. E eu queria ler 1 Coríntios. Depois eu passar aí para pegar uma dessas Bíblias para mim, viu? Que não deu tempo ainda. Eu tô logo te avisando, aqui não é doação, não. Eu tô profetizando. E Deus vai te dar em dobro para tu começar a doar. Eu já doei tantas. Eu acho que eu doei mais do que eu tenho. Eu acredito. Aí tá o segredo. Porque o segredo da gente ter é a gente dar. O azeite só jorra no vaso. Quando o vaso jorra, se esvazia do azeite que tá recebendo. Certo, é 1 Coríntios. Bora para 1 Coríntios. Capítulo 15, versículos 51 e 52. Leia aí para mim. A minha tradução. Irmã Zenado, também da missionária ali. Irmã Zenado, quem é que não ama essa prateleira de Bíblia aí? Olha, meu Deus do céu. Almeida, vice. A irmã Zenade vai estar comigo. Essa daqui. A Zenate vai estar comigo sexta-feira. Ela vai estar louvando e eu vou estar ministrando. Querida, a Zenate já esteve cantando também, eu estive pregando. Nós já cooperou em obras junto, a Zenate, aqui no São Miguel. Era eu, ela e o pastor Elvio. Ela cantava, eu pregava e o pastor Elvio dirigia. Era um mistério, era um manto. Não era irmã Zenate, você lembra? É fogo. 1 Coríntios 15,
51 e 51. 50 e 51. 50 e 51. Isso, leia aí, por A minha favor. tradução é a corrigida, a Almeida corrigida, vice? Com isto, Aham. quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vou lhe revelar um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Leia o 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e Glória a Deus. nós seremos transformados. Eu gosto, Elisângela, muito desse texto, porque quando Paulo escreveu essa carta, Elisângela, ele escreveu primeiro do que os evangelistas e primeiro do que o Apocalipse. Então, Paulo, ele está falando de um assunto aí que é a doutrina da ressurreição. E Paulo aí, Elisângela, ele não está falando nem baseado nos evangelhos e nem baseado nas cartas de Pedro e nem em Apocalipse. Porque Paulo escreve primeiro do que eles. Paulo está falando aí, Elisângela, algo que ninguém contou para ele, mas que ele recebeu direto do próprio Deus. E o capítulo 15 de 1 Coríntios, pastor F colocou aí, a chave de Davi simboliza o poder de abrir e fechar a porta, representando a autoridade e controle sobre a entrada e saída das bênçãos de Deus. A porta abre, por sua vez, representa uma oportunidade. Glória a Deus. Então, Elisângela, nesse 1 Coríntios 15, 50 ao 52, vê que Paulo, ele é o único que diz aqui no verso 50, 51, eis que vos digo um mistério ou vos digo um segredo. O que é que Paulo está querendo dizer aqui, Elisângela? Ele está querendo nos ensinar mais acerca do assunto do arrebatamento. Sabe o que é que Paulo diz aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 52, que o arrebatamento da igreja não será num abrir e fechar de olho. O arrebatamento da igreja é no toque da trombeta. Mas que a transformação, ou seja, quem morreu hoje em Cristo Jesus, ele ressuscitará num abrir e fechar de olhos, acontecerá o toque da trombeta, e aqueles que estão agora no paraíso, tipo o ladrão da cruz, ele está no paraíso, ele ressuscita no abrir e fechar de olhos, e em seguida nós que estamos vivos no toque da trombeta, nós somos transformados e seremos arrebatados ao encontro de Jesus nos ares. Aí dos ares, das nuvens, nós vai para o tribunal de Cristo, 2 Coríntios 5,10, vamos prestar conta lá do que nós faz e do que nós deixa de fazer. Até o que eu não faço, eu vou prestar. Nós vai, a igreja passa. A igreja passa. Sabe aquela oportunidade, se assim, Elisângela, quando sou obrigada a apanhar, não. Lucélia. Então, assim, o tribunal de Cristo, muita gente pensa que nós chegando no tribunal de Cristo é para condenação. Não é, Elisângela, porque nós vai chegar ali, missionária, muito, mas muito alegre, pelo simples fato de nós já ter recebido a salvação. Aí dali nós vai para as bodas do Cordeiro, né? Que é a festa, é banquete, sentado na mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó. Então, Elisângela, Paulo diz que é necessário, missionário, a minha carne, a sua carne ser transformada, porque o nosso corpo, ele não pode herdar o reino do céu. Então, quando eu, você, o Lucélio, o pastor Elftar e os irmãos que pregam, nós pregamos hoje muito sobre o arrebatamento da igreja, muita gente não quer ouvir, Elisângela, e o diabo luta muito para essa mensagem não ser pregada, porque é uma mensagem que tira os crentes da zona de conforto para dizer assim, eu tenho que desapegar do material e me apegar ao sobrenatural. Olha, tu conhece o pastor Josué Brandão, né, da Bahia? O Moreno da Bahia, pastor Josué Brandão, ele prega muito, o homem. Ele anda muito. A Marco Feliciano é topado. Então, assim, pastor vai lembrar, tu vai lembrar também.
Se nós pegar, Elisângela, água com gás, meu Deus, e eu bebendo café, ó. Se nós pegar, missionária, esses pregadores que pregavam até o ano 2000 para trás, Elisângela, a mensagem deles era arrebatamento, era santificação, era a cruz, era o Espírito Santo, era batismo Era com o Espírito Santo. glorificação Elisângela, do eu me nome de converti em Deus. Era 2009. glorificação do nome de Deus. Ó, Elisângela, eu me converti em 2009. Sabe o que é que os pastores botavam pegado para nós da mocidade fazer? Eles botavam pegado, é para fazer. Eles botavam nós para orar, subir monte e ir para a vigília buscar poder. Porque eles diziam, se vocês querem sobreviver dentro da igreja, no evangelho com Jesus, tem que ter poder. Hoje alguém se converte, as pessoas ficam alisando, passando a mão. Eu me lembro de culto, de eu ser repreendido por eu não querer passar 30 minutos de joelho. A igreja todinha de joelho, eu levantava a cabeça, ficava sentado. A irmã da oração dizia, você está com problema nas pernas? Eu não, pois se ajoelhe. E eu me ajoelhava com raiva, daqui a pouco eu estava dando tapa na cadeira, daqui a pouco eu estava gritando. Pastor Elvio lembra da igreja, do tempo de Adrião. Pastor Elvio pregou muito lá. Então, essa mensagem de hoje, assim, que quando nós falamos de arrebatamento, não está mais confrontando as pessoas a buscar mais o céu. O povo está buscando o material. Não, pastor, eu vou para a igreja só por isso, só por um hobby. Eu vou para a igreja porque hoje é domingo, hoje é o dia de ir para o culto. Né, pastor Elvis? Pastor Elvis batia muito. Pastor Elvis, ele é testemunha aí, muitas vezes ainda bate, mas batia mais, viu? Eu me lembro que eu ia para a Serra para o Pará, ele morava no Pará com a missionária Joilane, e quando chegava lá, Elisângela, eu ficava na casa dele lá perto do Bano, ia eu e mais 4 irmãos. Nós ia no sábado, só vinha-se embora na segunda-feira. Ele que lutasse lá para fazer comer para nós, fazia comer. Depois levava nós para a Serra do Pará, ele, pastor, vai confirmar, para a Serra do Pará. Isso, Elisângela, ele com um pedaço de pau na mão, grande, parecendo um pastor de ovelha. Subia a serra, botava nós aquelas braunas, nós fazia fogueira e passava a noite toda naquele topo da Serra do Pará. E sabe qual era a mensagem? É tempo de santificação, é tempo de orar, é tempo de jejuar mais, é tempo de vocês acordar de madrugada, de jejuar, leiam mais a Bíblia. Então, Elisângela, essas mensagens foi o que fez eu e você chegar onde nós estamos hoje. Tem um pastor que tu conhece ele, que eu amo ouvir a saudação dele, é o pastor Clóvis, o do cabelo em branco. Elisângela, quando ele dá uma saudação, 5 minutos dele, acho que vale por 1 hora de pregação minha. É experiência. Então, pastor, as doutrinas dele era cheia, a igreja cheia, cheia. Botava a cadeira pro lado de fora, que a gente era da Bíblia Celeste, botava as cadeiras bem para fora, porque não cabia, era lotado, era nas terça-feira. As doutrinas dele era, meu Deus, era tremenda. Única. Você vê. E olha, e eu me arrisco a dizer que as mensagens dele eram o quê? Vamos ler mais a Bíblia, vamos orar mais, meus irmãos. Busque mais pela madrugada. Elisângela, tu prega, eu prego, muitos irmãos aqui pregam. Essa mensagem do arrebatamento da igreja e nós buscar mais o espiritual tem sumido dos altares das igrejas. As pessoas estão muito preocupadas hoje com o psicológico. É bem verdade que, desculpa, o mal do século é a ansiedade. Só que eu não posso, Elisângela, levar para o púlpito da igreja uma mensagem que vai tratar só o seu físico. Eu tenho que tratar o seu espiritual. Se o seu espiritual estiver bem, minha irmã, sua carne pode estar em decomposição. Se o espiritual estiver bem, oxe, você morre, mas morre dando glória para Jesus. Vai estar fazendo excursão, para lá, para a Serra do Pará. Quem? Pastor Elvis, vou estar marcando esses dias aí uma excursão para lá. Eu vou. Tá precisando mesmo. Vai pra Serra do... Eu tô precisando mesmo. Mas para a Serra do Pará agora tá até mais difícil de subir lá, porque o Ibama é preservado, aí não pode mais acender fogo. Irmã Silene. Tem gente que não tá conseguindo comentar no meu Instagram, é aquele detalhe. Eu tenho que seguir de volta para poder comentar, tá, gente? Eu já expliquei. Liberado, né? Depois eu vou estar arrumando isso aí, tá?
Eu tenho que tratar meu psicológico, porque vem muita gente me agredir na rede social, eu fico meio que estressada, aí fica aí à vontade. É, Então, assim, Elisângela, é uma mensagem, veja, eu tenho uma irmã que eu conheço ela mora no Dona Lica, e todo sábado à tarde, ela era não sei se ela dirige ainda hoje, ela dirigia o ciclo de oração da Assembleia de Deus Pernambuco, em Gravatar, de Biapina. E de tarde ela me levava, eu e outros irmãos, para pregar. E eu ia pregar. E teve um dia que eu preguei lá na Assembleia Pernambuco, em Gravatar, de Biapina. Quando terminou, ela disse assim, vamos fazer uma visita a uma senhora. Parece que a senhora estava com câncer, se não me engano, estava com câncer, Elisângela. E estava no tratamento de quimioterapia, tu sabe que é um tratamento doloroso, né? E a gente foi lá naquela casa missionária visitar aquela senhora. Elisângela, quando eu cheguei, a velhinha estava com um travesseiro daquele que bota nas costas, uma harpa do tamanho dessa minha Bíblia, cantando um hino e falando em mistério. Elisângela, quando nós entrou no quarto, ela abriu a harpa e começou a cantar Meu Jesus é bom e desceu em línguas. Aí eu pensei comigo, oxe, não foi nós que veio para visitar a véia, é nós que estamos recebendo através da mulher. Ela está num estado físico, estava num estado físico pior do que o meu. Mas espiritualmente, Elisângela, estava melhor do que eu e os irmãos que estavam ali. Por quê? É de uma geração que tratava e trata o espiritual. Então, quando muita gente hoje não quer falar sobre o arrebatamento, muitos pregadores não pregam sobre o arrebatamento, é porque, missionário, é mensagem que não dá ibope. Apocalipse, Daniel, Jeremias. Ó, quando eu falo Jeremias capítulo 33, eu vou ler aqui, ó. O povo só lê Eu preguei Jeremias, sobre Jeremias que hoje é 18 rápido, né? ontem. Eu gosto muito de Jeremias 33:3, né? Pastor Elvi disse que 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 é uma realidade iminente. Deixa eu baixar aqui. Jesus está é uma voltando para realidade buscar uma noiva santa, separada, que não se rendeu ao mundo, que não negociou seus valores, que ainda espera ardentemente pelo noivo. E ele botou, estamos vivendo os últimos minutos da última hora, o cenário está montado, as profecias se cumprem diante dos nossos olhos e a trombeta está prestes a soar. O arrebatamento não é um conto simbólico. Infelizmente. Infelizmente, Tem hoje não. gente que nem corta o seu raciocínio e aí conecta aí no que o senhor tem, que eu sei que o senhor depois demora para recuperar por conta do problema que o senhor tem na mente. Eu estava aqui sentada e eu já estava orando a Deus para a próxima campanha e do que Deus queria, né? Porque eu não faço uma campanha aleatória só para ter pessoas dentro da igreja, não. Eu faço uma campanha direcionada pelo Espírito de Deus, os pregadores são direcionados pelo Espírito de Deus. E eu estava sentada aqui e o Espírito do Senhor falou para mim, né, que eu colocasse uma campanha, Apocalipse capítulo 21, versículo 6, só a parte A, está feito. E eu comecei a orar ao Senhor e eu perguntei qual o propósito dessa campanha. Ele disse para mim assim, Valdeir, aquilo me tocou muito, porque ele disse assim, prepare a minha igreja. Então, assim, Valdenio, não é assim brincadeira, sabe? Não é uma campanha para movimentar a igreja, é uma campanha para movimentar o espiritual da igreja, né? É uma campanha que o céu, ele disse a mim, prepare a igreja. Prepare a minha igreja. Então, assim, a culpa também é de quem não dá ouvido para preparar a igreja. Isso. Então, assim, eu não me empolgo mais com quantidade de pessoas. Mas eu quero que o céu, ele se revele. E que realmente as pessoas que pegarem esse propósito, que eles entendam que o céu vai nos alertar. Que é verdade. O céu é real. O céu é verdade, o inferno é verdade. Aleluia, glória a Deus. E que está perto disso acontecer. Que a trombeta vai soar, que os que estão salvos em Cristo Jesus serão transformados, que os mortos ressuscitarão primeiro,
que nós vamos estar diante de um tribunal, que nós estaremos diante de um Deus que tem o poder de pegar minha alma e lançá-la no inferno, que o inferno é real, que às vezes as pessoas estão passando por luta, por batalha e dizem, nossa, eu estou vivendo um inferno e não estão. Que as pessoas Meu precisam entender e Deus. ter essa visão, essa realidade, Valdemir. A gente está precisando ter um choque de realidade. E essa De campanha, realidade. que vai começar agora dia 30 de junho, vai ser um choque de realidade, vai ser um divisor de água. É Deus olhando assim para a sua igreja, dizendo assim, acabou a brincadeira. Ou tu me quer, ou então faz a tua escolha, mas toma um posicionamento, porque eu estou voltando, e assim eu creio. É verdade. Ô, missionária, e veja no que você está falando, e eu vou concluir, eu vou ler Jeremias 33. Elisângela, a gente olha para o mundo hoje, Elisângela, o mundo os sinais são evidentes da volta de Cristo. Elisângela, a natureza está clamando, está escrito em Romano, os oceanos estão bramando, o céu já se agita. E eu fico olhando assim para a massa evangélica e dizendo, meu Deus, o povo não está vendo não. O povo não está vendo que Jesus está voltando, que não só apenas tem os pregadores da igreja, mas a natureza, os oceanos, estão tudo pregando o Globo arrebatamento, a vinda Terra, de o Cristo. Globo O Terra tá globo terra está gemendo. Os maiores cientistas do mundo hoje, que estão na NASA, estão nos Estados Unidos, eles dizem, Elisângela, que a Terra ela só vai conseguir sobreviver com 8 bilhões de pessoas que tem até 2050. A partir de 2030 vai ser escassez e miséria. Isso é a visão da ciência. Quando nós olha para a visão bíblica, é Deus dizendo para Valdene e para Elisângela, é eu que estou voltando, é tempo de preparação. Aí, ó, hoje, os crentes de hoje querem mamão com açúcar, aí eu boto aqui Jeremias 33:3, que o povo fala assim, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes, firmes e ocultas que tu não sabes. O que foi que Deus... o povo já pega bênção. Mas por que Deus mandou Jeremias clamar? Porque Jeremias, Elisângela, ele estava vendo só a destruição de Jerusalém. Só a destruição. Aí Deus disse, Jeremias, ora mais um pouquinho, que eu vou te mostrar o que vai acontecer depois do cativeiro. Aí quando ele clamou, missionária, e orou, Deus mostrou para Jeremias a Jerusalém como o jardim do Éden. Então, as coisas grandes, firmes e ocultas aqui, Elisângela, aplicando para nós hoje, é eu fechar os meus olhos terreno e abrir os olhos espiritual e saber que no céu tem uma casa não feita por mãos humanas, mas feita pela mão de Deus. Ah, pastor Valdene, mas é difícil se ver a Deus. Jeremias orou e Deus mostrou para ele o céu. E sabe como é que ele estava? Jeremias 33:1, que muita gente não lê, ó. Enquanto eu ainda estava preso no pátio do templo, o Senhor Deus falou mais uma vez comigo. E ele disse, quem está falando é o Senhor, que fez a terra, lhe deu forma e colocou no seu lugar. E o seu nome é Jeová. Ó, Jeremias está amarrado, Elisângela, no terreiro da igreja, no pátio, para não entrar, porque não era para ele pregar lá dentro, porque o povo não queria ele pregando esse negócio de cativeiro, de Nova Jerusalém. Então ele está amarrado. Então, o que é que o diabo está fazendo hoje, missionária? Ele está levantando uma falsa igreja, usando a Bíblia que nós temos. Veja, eu estou vendo aí por trás de você muitas Bíblias. Nós corremos risco, Elisângela, de no Brasil nós chegar num futuro bem próximo uma ditadura que nem chegou na Coreia do Sul, em alguns lugares nos Estados Unidos, ser proibida a Bíblia. Elisângela, já parou para pensar a dor que tu ia sentir no teu coração? E eu, e os irmãos que estão na live, se Deus o livre, o Brasil hoje proibisse a Bíblia, tu ter que pegar essas Bíblias aí tudinho. Eu vi tu postou esses dias tu postou, parece que tu colocou assim, anos de história. Imagina tu pegar e ter que botar fogo, rasgar. Tá entendendo? Então assim, Elisângela, eu vi eu escuto a rádio missionária, teve uns irmãos da Arábia, Elisângela, eles pegam a Bíblia, eles botam dentro de uma bolsa de plástico, enterram no deserto, a quilômetros da cidade. De madrugada, missionária, eles vão lá, desenterram, lê um capítulo, memoriza e volta. Porque se pegarem eles com este livro aqui, com a Bíblia, eles são fuzilados e decapitados. O mundo viu agora há pouco a Síria
A Síria decapitou e fuzilou, tiro na cabeça de muitos cristãos. Então, eu ter uma Bíblia dessa e estar numa live aqui agora, podendo falar do arrebatamento, que Jesus está voltando, é um motivo, missionário, de eu me gloriar por nós estar aqui na live e saber que se Jesus vir daqui a pouco, nós vamos entrar no céu. Então, assim, algumas pessoas, por exemplo, a missionária Natalia, ela é uma das pregadoras, né? Da campanha. Aí ela mandou para mim no direct, ela vai ver aí depois. Pastor Valdênio, eu quero que você me ajude. Que o tema lá vai ser sobre Apocalipse. Aí eu tava falando com outro irmão, disse, Valdênio, tu tá muito Apocalipse. Não é que eu tô Apocalipse, é que é uma área que eu gosto. Eu me lembro quando eu comecei a pregar aí na Palestina, as primeiras vezes, o povo me chamava de pregador que só falava do inferno. Porque toda a vida eu gostei. E tem lugar que eu chego, Elisângela, eu sinto saudade e falta de uma mensagem bíblica que não diga, tipo, que Deus vai me dar aquilo que eu não estou preparado para receber. Mas que Deus vai chegar para mim de Valdem, juntos os pés. Você quer o céu, quer viver aquilo que você prega, ande na linha, no prumo e na régua. Então a mensagem sobre o arrebatamento da igreja tem sumido. A Bíblia diz que foi do agrado de Deus moer o filho, foi do agrado de Deus o filho Jesus ser crucificado na cruz, então ele não vai livrar eu e você da prova. Há um pregador que eu vi ele pregando e ele disse assim, Deus prefere te ferir do que te perder. Então, falar sobre o arrebatamento, para eu concluir minha fala, Elisângela. O pastor Elvis, mas ele não está conseguindo conectar, ou talvez ele não esteja podendo participar. O pastor Elvis também gosta de falar sobre o Apocalipse, né? Eu acredito que ele está chegando em casa, que ele colocou que estou chegando. Elvis, você, Denilson, Israel. Pastor Jefferson também, que vai pregar, ele gosta. Lucélia gosta do Apocalipse também. A turma que gosta de falar sobre o Apocalipse. É muito bom, porque, Elisângela... Eu acho que poucas pessoas ministram sobre Apocalipse, é meu ponto de vista. A falta de interesse de estudar o Apocalipse. E tipo assim, Elisângela, quando se diz o nome, quando se fala de uma catástrofe, alguma coisa que aconteceu na natureza, o povo já diz logo, é o Apocalipse. E o significado da palavra Apocalipse é revelação. O Apocalipse então, é algo ruim, né? Isso. O povo atribuiu o nome Apocalipse a algo ruim. Quando você, tipo, tem uma revelação ao meu respeito, eita, Deus lhe dá uma revelação para você contar para mim, eu poderia dizer, Elisângela teve um Apocalipse de Valdênio. Eu tô falando que ela teve uma revelação, tá entendendo? Nem né? Teve um Apocalipse de Valdênio. Alguém vai dizer logo, eita, é uma coisa ruim. Não é. Pode ser ruim ou pode ser bom. Apocalipse de Valdênio, essa foi boa. Agora eu vou dizer, meus irmãos, Deus me deu um apocalipse agora, imagina. Eita, não, Elisângela, olha, é de parar a igreja. Agora, por quê? Porque o povo não sabe o significado de Apocalipse. Olha, eu vou lhe dizer. Eu sou tão antiga, assim, eu falo antigo, porque hoje em dia eu não vejo mais isso. Meu pastor Naldinho, ele me ensinou, ele nos ensinou a igreja, que quando Deus se revelava em profecia dentro da igreja, se calava tudo. Todo mundo baixava tudo. Se baixava som, acabou-se a profecia. Era Deus falando com a igreja. Respeito ao dom espiritual. Vai entregar um recado para a igreja, se cessava tudo, acabava tudo. Por exemplo, lá em cima, a honra e a glória para Jesus, a gente tem o pastor Diego que tem, Deus usa ele para interpretar línguas. O discernimento. E aí a gente tem essa noção de que tem que abaixar o som, que tem que silenciar tudo para ouvir a voz de Deus. Porque o Pai está falando. Esse tipo de comportamento que eu ainda levo. Outro dia falaram assim para mim, Elisângela, tu ainda louva os louvores da harpa no ministério? Eu disse, a abertura do culto é com os louvores da harpa. Não, mas você é tão nova, né? Devia vir com inovação. Devia vir com inovação. Eu disse, meus irmãos,
Aí não tem não essa inovação aí não, porque o negócio é o que Jesus quer e pronto. E Jesus quer o louvor da harpa. Porque com a inovação é perigosa, porque a inovação às vezes vem costumes que vai esfriando o povo. E a harpa é o nosso inário hoje, como Israel tem o inário dele, que são os salmos, que é o que nós lemos hoje. Uma verdade também, Elisângela, que hoje muita gente não prega e não é Deixa o zinho da falado por harpa, né, conta. Larissa? Não mexa não no louvorzinho da harpa, não, que Larissa é a levita oficial do louvor da harpa. A irmã Ciete botou aí, ó, é ordem de decência. É verdade. Domingo eu tive aí na IPCL, Deus usou. Deus estava te usando em profecia, na hora que o pastor Diego pegou o microfone e ele baixou o microfone. Tipo assim, isso é uma coisa rara, Elisângela, porque hoje nós estamos vendo e vê em rede social gente brincando com línguas estranhas, postando brincadeira com a marcha de línguas estranhas. Elisângela, se eu postar, eu brinco com você às vezes, que nem no Vejo nos Cantos, com tu, com alguns irmãos, porque eu tenho essa liberdade de também ser o limite que você dá para brincar. Mas imagine se eu posto, Elisângela, eu brincando, imitando tu, ou tirando onda imitando o teu jeito de ser. Você não vai gostar. Imagine o Espírito Santo, ver hoje as pessoas postando os dons que ele atribui à igreja. A irmã colocou, a irmã Luz, o nome dela É Luz, lá do pastor Luizinho. Luizinho. A paz do Senhor amado. Quem sabe que louvou Paulo e Silas louvaram, que provocou um terremoto. Quem dera nos saber que louve era aquele. Olha, há um teólogo que disse que o louvor que Paulo e Silas cantou na prisão, porque o judeu, Paulo e Silas, Cenebeu, ele não conhecia o Salmo, não era o Salmo? Eles vão dizer que um dos salmos era o Salmo. Não é provado, Elisângela. Isso é um pensamento de um pastor do hebraico grego. Ele disse que acredita que um dos salmos que Paulo cantou, mas Silas na prisão, foi o Salmo 24. Abrir portais eternos para que entre o Rei da Glória. Quem é esse? E quem é o Rei da Glória? E os portais se abriram e as paredes se quebraram. Pode ter sido. É um pensamento. É forte, mas não está na Bíblia. É um pensamento de um pastor. Né? Eu achei muito lindo isso, porque eles cantavam salmo. Uma verdade, Elisângela, sobre o Apocalipse. Por exemplo, nós aprendemos agora aqui que Apocalipse não quer dizer coisa ruim. Se Lucélia tiver uma revelação... Lucélia tá aí, eu sei que ela tá aí, que quando tu passa o rabo de oi, isso é pra ela, né? Que ela fica aí. Eu acredito que ela não tá, não, viu? Ela não tá, não? Eu acredito que ela esteja trabalhando. Eu pensei que ela tava aí mais pouco. Não, só tá então, Bela veja, e Leide aqui comigo. Quando alguém diz assim, Elisângela, eu tive uma revelação por você. A pessoa tá dizendo no grego, Elisângela, eu tive um apocalipse de você. Pode ser coisa boa, pode ser coisa ruim. A Alessandra teve um apocalipse comigo. Eu vi as postagens. Foi foto. É foto sair. Olha, quem não conhece Bíblia, quando nós disser, eu tive um apocalipse, a pessoa vai dizer, tá repreendido em nome de Jesus. Olha, Elisângela, eu posso ter um apocalipse teu de ver tu andando no SW4. Elisângela, eu tive um apocalipse teu. Eu vi Deus te dando um carro zero. Tá repreendido, pastor Valdir, negócio de apocalipse. Apocalipse é revelação. E eu quero, Elisângela, que através dessa palavra, os irmãos que estão na live aí, façam um propósito, meus irmãos, leiam o livro de Apocalipse todinho. Se tiver alguma dúvida, procure aí, olha, eu estou à disposição. Procure tem a missionária Elisângela. Tirar a dúvida do Apocalipse, viu? Olha, tem a missionária Elisângela, tem o pastor Israel, tem o pastor Jefferson, tem o evangelista Márcio, tem quem mais, Elisângela? Tu falou o nome aí. Você pega pessoas conhecidas. Pegue pessoas conhecidas, faça um propósito hoje, nessa quarta-feira. Pastor Valdemir, missionária Elisângela, eu vou ler o livro do Apocalipse todinho. Tiver alguma dúvida, irmão, fale comigo, pegue meu contato com Elisângela, ou fale com algum pastor conhecido, ou com o seu pastor da sua igreja. Pastor, me explique isso, para você ver se você não vai ficar apaixonado por Apocalipse. E nós quebra, Elisângela, esse tabu de alguém achar que Apocalipse tudo é destruição. Ó, uma coisa, em verdade, duas assim, que eu vou. Porque quando fala que na parte que diz assim, ficarão de fora. Aí quando fala nessa parte dos que ficam de fora, acho que o povo fica com medo. O povo fica com medo, mas veja só, eu só devo ficar com medo, Elisângela, se eu estiver em pecado.
eu só vou ficar de fora do céu se eu, Valdem, estiver em pecado. Porque, olha, a igreja em Apocalipse ela é arrebatada no capítulo 4. E ela só vai aparecer no capítulo 19. Então, do capítulo 4 de Apocalipse até o capítulo 19, tudo que acontecer na terra não é com a igreja, porque nós fomos arrebatados no capítulo 4. E nós aparecemos no capítulo 19, com Jesus montado num cavalo branco, uma coroa de ouro na cabeça, a espada flamejante, e na roupa dele, na coxa, escrita Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nós atrás dele, gritando Santo e Deixa eu lhe dizer Aleluia. uma coisa, Regozijemos e cremos nele, porque é chegada as bodas do Cordeiro. Eu tenho 80 Bíblias. Meu Deus. E essas 80 Bíblias, uma Bíblia só, não estou lembrando qual é a tradução, ela vai dizer, e sobre o seu manto está escrito, não é Rei puxa, dos é no Reis manto. e Senhor dos Senhores. Outras traduções e muita gente sai para fazer tatuagem, né? Coxa. E aí as pessoas precisam entender. Olha uma coisa que o diácono Denilson, ele fala muito conosco sobre, na doutrina, ele fala muito a respeito de respeitar ponto, respeitar vírgula e saber e entender o que está lendo. Porque se você pega uma palavra e você não respeita vírgula, não respeita ponto, não respeita nada, você vai tirar essa palavra direto, você não vai saber o que você leu. E um dia eu abri, eu não tinha essa quantidade, mas eu tinha uma quantidade boa, e eu saí abrindo em cima da cama no versículo, e só achei em uma, e sobre o seu manto está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Minha diaconisa Eliana, meu amor, nem vou para aí hoje lavar meu cabelo porque tá chovendo. Ô Elisângela, e muita gente pega esse texto de pessoas dentro da... Eu não estou falando de quem vem de fora. Quem vem de fora com tatuagem é uma coisa. Mas quem está no evangelho e quer fazer, eu já vi usar esse texto. E Jesus não tem escrito na coxa dele, Rei dos Reis, é uma tatuagem. Não é na coxa, é sobre a sua coxa, escrita no pano. Está escrito no manto que está sobre ele, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Veja, um ensinamento dentro do Apocalipse. Outra coisa aqui também, Elisângela, é que quando alguém fala hoje de Apocalipse, quando prega, muita gente fica com medo. Por quê? Porque muita gente, missionária, pega o livro do Apocalipse, começa a pregar e desbaratar dentro da igreja, jogando todo mundo no inferno na mão do anticristo. Isso também não pode acontecer. Por quê? A grande tribulação, missionária, quem vai realizar é Deus, não é o diabo. O diabo, ele é alguém que vai participar e vai ser castigado. O anticristo, a grande tribulação, dura 7 anos. Só que o anticristo, missionária, ele só governa 3 anos e meio. O anticristo, ele não governará os 7 anos. Quando a igreja for arrebatada, aí começa Apocalipse 6. O cavaleiro branco com a falsa paz, que é o anticristo, ele faz união com as nações, vai fazendo aliança, e o mundo segue normal, com a falsa paz. Quando passar 3 anos e meio, o anticristo, Elisângela, ele já está com muito domínio no mundo, ele quebra a falsa paz, quebrando essa falsa paz, aí ele começa a governar, Elisângela. 3 anos e meio de grande tribulação. Então, ou seja, o anticristo não vai governar 7 anos, ele só governa 3 anos e meio. O falso profeta, Elisângela, ele será do islamismo, porque as duas testemunhas que se levantam na grande tribulação vai ser decapitado, e quem decapita é o islamismo. Outra, as duas testemunhas nem é Elias, nem é Moisés e nem é Enoque. Sabe por quê? Juliano Fraga, ele traz essa conclusão também. Eu aprendi com ele também. Porque se for ele, Jesus não é espírita. Que Deus é esse que ressuscitou Elias, Enoque, Moisés e Elias, e os caras vão vir para a terra e morrer? As duas testemunhas, ninguém sabe quem é. Possivelmente vai ser alguém da época, Elisângela. E está escrito em Apocalipse 7 e 8 que eles vão ser crucificados no mesmo lugar que Jesus foi dentro da cidade. Deus, só que o Espírito Santo ressuscita as duas testemunhas. Então, a igreja não vai estar mais, não, né? A igreja não vai estar, não, né? Graças a Deus. Não, porque
não Nós é quero nem arrebatado ver no isso. capítulo 4 de Quero nem Apocalipse. ver. Aí o que é que Olha, acontece, Elisa? Diaconisa Eliana, eu não quero nem estar aqui, viu? Nem eu, nem a senhora. A gente vai estar aqui, não. Deus me livre. Não, vamos não. Agora o segredo é Mateus 24, 13. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Ainda ia abrir, mas Mateus já 24, 13. Tá escrito. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então, ou seja, todo dia eles vêm. Nós temos um urso e um leão para matar. Perseverança para quê? Para tá pregando, não. É para nós chegar no céu. Combati o bom combate, guardei a carreira, guardei a fé. Então, ou seja, aí no comentário de Carvalho 9063. Enquanto tu lê. Apocalipse tem alguns capítulos que são alegóricos. Um dos textos que fala da besta que emerge do mar, quando não entendia, pensava que era literalmente um animal. E não é. A besta é o anticristo. A besta está lá em Apocalipse 13. E a besta recebeu o poder do dragão. Parece dois animais, né? Mas o dragão é Satanás e a primeira besta é o anticristo. E a segunda besta é o falso profeta. Então veja, Elisângela, ainda hoje nós vemos pessoas dizendo as duas testemunhas vai ser Elias e Moisés. Não vai, porque os caras já estão na casa de Deus, na casa do Pai. Estão na glória. Nós não vamos... nós não vai ser porque eu não vou passar pela grande tribulação. Você arrebata. Em nome de Jesus, tá entendendo? Está na glória. E outra para mim encerrar, porque tu vai para tuas correrias e eu vou costurar ainda. Elisângela, apesar de em Apocalipse capítulo 20, tá escrito que as pessoas que vão ser condenadas serão como a areia do mar. Elisângela, vai ter mais gente no céu do que no inferno. Sabe por quê? Porque Jesus, ele já derrotou o diabo na cruz. Então, o inferno não vai vencer a guerra de ter mais gente lá dentro, no lago de fogo ardente, do que mais gente no céu. Por isso, Elisângela, que as pessoas pegam um texto da grande tribulação, em que a irmã está perguntando se essa live ficará salva. Vai deixar salvo, né? Vai. Então, muita gente pega, missionário, esse texto da grande tribulação e Apocalipse 13, que diz assim: e o anticristo perseguirá o santo. Aquele santo ali, Elisângela, não somos nós. É Israel e quem se converter na grande tribulação. Porque, missionário, Deus vai massacrar tanto a terra. Vai ter muita gente que vai se converter. Teu ponto de vista. Vai. Porque em Apocalipse 14 está escrito que vem da grande tribulação, 144 mil. E alguém pergunta assim, quem são esses? Aí alguém diz assim, é aqueles que vêm de uma tão grande tribulação. Aí João diz assim, Apocalipse 14, e olhei e vi que a multidão agora era como a areia da praia. Olha o tanto de gente salvo durante a grande tribulação. Meu Deus. Tu acha que Deus, Elisângela, tu acha que Deus ele vai permitir Satanás ganhar essa guerra de quem vai ter mais almas, se é no inferno ou no céu? Claro que é no céu. Daí a pressa dele de tragar as vidas agora. Isso, olha, vamos ler um texto aqui rapidamente, Apocalipse 14, olha aí, ó, a pressa do diabo, olha, Apocalipse 14, deixa eu ver aqui, tá marcado na minha Bíblia, Apocalipse, é 14 e o versículo 12. Deixa eu ver aqui, Apocalipse. Apocalipse Apocalipse 12, 12. Lê aí. Tu falou um versículo chave agora. Lê aí, 12, 12. Isso mesmo. Por isso, alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Elisângela, quando a igreja for arrebatada, Satanás sabe que só vai ter 7 anos e um milênio. Então ele fica desesperado, porque ele sabe que nesses 7 anos, Jesus ainda vai salvar muita gente. Então ele fica com fúria. Elisângela, agora, enquanto nós estamos nessa live aqui agora, infelizmente, pessoas estão morrendo e estão indo para o inferno. A cada minuto morre pessoa. Só que agora, Elisângela, os demônios, os anjos caídos, Satanás e o inferno não sabem a hora do arrebatamento.
Então ele está lutando, Elisângela, para levar pessoas para o inferno. Ele não sabe. Mas, Elisângela, quando ele vê que nós desapareceu, nós foi arrebatado, aí esse texto aí, Apocalipse 12:12, se cumpre. Alegrai o céu, por quê? Porque Valdênio, Elisângela, Eliane, Vinícius, Siete, nós tá no terceiro céu, na Nova Jerusalém. Se alegre o céu. Mas quem tá na terra, na grande tribulação, aí, Elisângela, vai ser difícil. Sabe por quê? Porque, olha, quando nós for arrebatado, essas páginas aqui vão ficar em branco. A Bíblia vai com a gente. Lembra de Eliezer, quando foi buscar Rebeca para Isaac? Ele não veio acompanhando Rebeca até Isaac. Eliezer representa o Espírito Santo. Rebeca representa a igreja. Isaac representa Jesus. O Espírito Santo, ele vai com Rebeca subir para o encontro de Jesus. Vai sair da terra. Espírito Santo, ó, e essas Bíblias que tu tem tudinho aí atrás de tu, Elisângela, tudinho, vai ficar tudo com a capa branca, com as folhas brancas. Sabe por quê? Porque quem não valorizar... Ô, Amália, olha, Amália, tá vendo tu? As minhas Bíblias vai ficar tudo com a capa branca, Amália. Meu Deus do céu. Não tem esse negócio de alguém dizer, na grande tribulação, quando a Elisângela for arrebatada, quem ficar vai usar... Não vai ficar ninguém com as minhas Bíblias. Ficar com o papel e com a capa, porque a letra, o Espírito Santo vai levar. Aí, Elisângela, eu preguei isso até em André, outro ciclo de oração. Quem hoje tem a Bíblia em casa e não lê ela diariamente, está pecando, está negligenciando. Porque agora, nessa live aqui agora, quarta-feira, 2h20 da tarde, tem gente, Elisângela, que queria ter uma Bíblia dessa aqui agora, ou uma dessa tua, e lê e não pode. E eles vão procurar na grande tribulação, Elisângela, e não vão achar. Por isso que vai ser a salvação pela fé. Eles vão ter que servir Jesus pelo que eles vão lembrar. Eita, eu me lembrei que Elisângela fez uma campanha e colocou, está feito, era Apocalipse. Eita, eu lembro que eu vi Valdem falando sobre o inferno. Então, eu vou perseverar, eu vou perseverar. Então, Elisângela, eu encerro aqui minha fala, para não comer muito tempo. Ficou botando carinha de choro. Por que as carinhas de choro, Amália? Aí, ó, missionária, aí tem gente que diz assim, eita, eu vou para a igreja para ler a Bíblia. Quem tem a Bíblia em casa e não está lendo, não lê diariamente, está pecando. Eita, meu Deus, como o senhor é fiel. Olha, missionária, eu tomo um remédio para ansiedade, Velanfaxina, tu conhece ele. Eu não posso tirar ele, Elisângela. Quando eu não tomo, o meu corpo dá abstinência, eu sinto tontura, eu sinto falta do remédio. Aí eu perguntei à médica, ela disse que eu só posso sair dele com um desmame ao pouco. Então, se meu corpo, Elisângela, sente falta de um remédio de 10, 20 miligramas, imagina o meu espírito. Será que ele sente falta dela, de eu comê-la todo dia, com nada, um versículo? Por isso, Davi disse, meditarei na tua palavra de dia e de noite. Nós lê às vezes uma vez, ou de dia ou de noite. Davi disse, é para ler de dia e de noite. Me deleitarei. É para ler toda hora ela. O assunto agora ficou gostoso. Já tem 28 pessoas aí na live. Elisângela, Martinho Lutero, ele disse para a mulher dele, olha, eu vou entrar no meu quarto e vou ler a Bíblia. O Salmo 23. E só vou sair do meu quarto quando eu ler o Salmo 23. Passou 5 dias. A mulher batia na porta do quarto de Martinho Lutero e ele não saía. Ela disse, meu marido morreu. Aí mandaram arrombar a porta. Quando arrombaram a porta, Elisângela, que entraram, ela disse, meu amor, você tá bem? Ele falou, o que foi? Tô bem. Ela disse, meu amor, faz 5 dias que você disse que ia entrar aqui para ler o Salmo 23, depois que lesse ia sair. Ele disse, já faz 5 dias, eu ainda tô no versículo 2 do Salmo 23. Eu li a Bíblia, né? Era? Elisângela, demais, Elisângela. Ai, olha, tem dia, Elisângela, que até acontece com... Eu tenho uma Bíblia de Gesiel Gomes, eu acho que tu tem também, não sei se tu já desse fim a ela. Eu tenho, essa não tem não. Não dá não, vê se dá não. Tem umas partes que tem uns, por exemplo, umas palavras que eles falaram. John Wesley, Spurgeon, Max, né? Tem uma partezinha. Aí tem uma parte que Max Lucado é uma coisa assim. Aí Spurgeon diz assim, num versículozinho assim abaixo. Quando eu estiver na eternidade e o Senhor me mandar pregar, as palavras que eu vou dizer a ele é, Senhor, dê-me uma Bíblia. Eita
glória, Elisângela! Fujam, viu? Olha, eu tô aqui de alegria, eu tô sentindo a presença de Deus. Sabe por quê, Elisângela? Porque nós estamos se alimentando do maná. E olha, nós estamos falando de Apocalipse, revelação. Isso aqui é Apocalipse para quem está assistindo nós. É Apocalipse de Deus na vida de quem está nessa live. John Wesley disse assim: dê-me 100 homens que não temam o pecado e eu abatei o mundo. Eu me arrepiei todo dia, eu estou toda arrepiada aqui. Então, missionária, se a igreja não se corrompam, né? Isso. Então, olha, eu quero fazer um propósito com os irmãos que estão na live. Tem 29 irmãos. Irmão, faça um propósito, lê o livro do Apocalipse. Tiver alguma dúvida e eu puder lhe ajudar, fale comigo. Fale com a missionária Elisângela, que ela vai lhe indicar. Fale com o seu pastor. Leia Apocalipse, do verso 1, do capítulo 1 até o capítulo 22. Se você não se alegrar, meu irmão, eu digo, aí você pode me chamar de falso profeta. Dizer que é mentira o que eu estou pregando aqui. Porque, Elisângela, o arrebatamento, a salvação, não se acaba quando nós sairmos da terra. Se acabará a Bíblia por aqui e o Espírito Santo vai. Mas o diabo vai ficar desesperado, porque ele vai dizer: eu só tenho agora 7 anos e mais 1000 anos. E detalhe, os 1000 anos que ele passa é preso. Que ele passa é 1000 anos preso. Aí quando ele é solto, a Bíblia diz que ele é solto para tentar, e as pessoas que ele tenta é como a areia da praia, e todo aquele que o nome não for achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo ardente. Ali pronto, acaba-se tudo. Ali aí se fala cumpre sobre a tudo. segunda morte, né? Que a segunda morte é o inferno. Porque quem morre hoje vai para o Hades, que é o lugar de tormento, que é o mundo dos mortos. Aí esse lugar de tormento hoje, que é um pré-inferno, Elisângela, será lançado dentro do lago de fogo ardente. Só que, Elisângela, Deus, ele não, a batalha já está ganha, Elisângela. A Bíblia diz, missionária, que a Bíblia fala, só para quebrar a costela do diabo, se estiver escutando nós, que a igreja dos primogênitos é daqueles que morreram de Adão até Noé. Elisângela, nós pensamos muitas vezes, todo mundo que morreu afogado no dilúvio foi para o inferno? Foi não, Elisângela, teve gente ali, bebês inocentes, teve gente ali que se arrependeu. O juiz foi executado, mas teve gente ali que disse: Deus, eu agora acredito no que Noé está falando, Deus está certo. Você acredita a respeito de Salomão, de Sansão, de Davi, né? Se eles tudo morreu salvo. Né? Fica falando sobre a respeito disso aí. Mas depois eu quero que a gente faça um podcast sobre o trono branco e sobre os cavaleiros. Que os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Do Apocalipse que vão ser soltos, que vão ser liberados. Também tem as taças, enfim. Ou a gente usa a internet para fazer alguma coisa. E essa live aqui, ela é obra de Deus. Olha quem são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Zacarias, capítulo 6. Zacarias, capítulo 6. Zacarias, capítulo 6, o versículo... Leia aí, missionário, do versículo 1 até o versículo 5. Para nós deixar esse gostinho aí para quem está na live de quem é os 4 cavaleiros que vai atormentar os homens na grande tribulação. Zacarias, do 1 ao 5, por favor. 6, do 1 ao 5. Outra vez, levantei os olhos e vi. E eis que 4 carruagens saíam do meio de 2 montes. E estes montes eram de bronze. Na primeira carruagem, os cavalos eram vermelhos. Na segunda era preto. Na terceira eram brancos. E na quarta eram baios. Todos eram fortes. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que é isto? O anjo respondeu. São os 4 ventos do céu, que saem de onde estavam diante do Senhor, e toda terra, diante do Senhor e de toda terra. Ei, aí o cavalo aí, ó, é vermelho, guerra. Preto, morte. Vermelho, guerra.
preto, morte. Pastor Vitor chegou Vitor aí. disse A que live a live é terrorista. terrorista. Eita, vamos dar glória, meus irmãos, porque tá tendo, é o apocalipse de Deus aqui nessa live. Quem tá Clécia chegou aí A agora. gente tá falando sobre o Elisângela, apocalipse, eu o amo arrebatamento da Jesus, igreja. porque... Elisângela, nós estamos tendo aqui apocalipse do céu. Elisângela, os 4 cavaleiros que Zacarias viu, primeiro do que João. Zacarias viu primeiro que João. O vermelho, guerra, o preto, morte, o amarelo, o preto, treva, o amarelo, morte, e o branco, que é a falsa paz. Aí Zacarias, curioso, Deus, quem são esses 4 cavaleiros? Aí Deus disse, são os 4 ventos que saem do meu trono para patrulhar a terra. Pode ler o capítulo 6 todinho. Aí esses 4 ventos, sabe onde é que eles aparecem de novo? Em Ezequiel 37. Vem dos 4 ventos, ó Espírito. Elisângela, esses 4 cavaleiros aí, quem manda neles é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo sair da terra, ele de 4 cavaleiros, desça lá. E toque lá na terça pata. Está lá em Apocalipse capítulo 9. Fira os homens, fira a Eva, fira o campo, fira as águas. Mas, Elisângela, nós vamos estar no céu, no Apocalipse de Deus, na revelação celestial. Desse jeito. Então, missionária, minha palavra aqui é gratidão. Eu louvo a Deus porque eu senti a presença de Deus aqui nessa live. E eu posso contemplar. Eu parei de almoçar, eu tô sentindo a presença de Deus. Eu louvo a Deus porque eu sei que tem pessoas aí que aprenderam nesta tarde e pessoas aprenderam que Deus tem um apocalipse para a tua vida. Basta só você ler a Bíblia. Deus tem um apocalipse para quem lê a Bíblia. Quem não entender, vai dizer, eita, é que tá coisa ruim, mas vai saber que é coisa boa. Missionária, depois nós vamos marcar outro podcast, ver um dia aí, né, que as correrias é grande. Aí nós vamos falar sobre os 4 cavaleiros e o trono branco, né? Sim. E muita gente pensa, Elisângela, que os 4 cavaleiros são demônio. E os 4 cavaleiros não são demônio. Tu leu aí, Zacarias 6, 5, que os 4 cavaleiros são anjos de Deus, forte, que vem da parte de Deus, vem do trono. Para quê? Para patrulhar a terra. Então, por que eles vêm na grande tribulação? Para pegar aqueles que não querem saber de Bíblia hoje, ó, não quer saber de culto de doutrina, consagração, círculo de oração. Eita, tem a Bíblia em casa aberta no Salmo 91 e acha que tem um anjo ali na casa dele, só porque acha que a Bíblia está aberta no Salmo 91. Poeira. A poeira. Elisângela, meu pai tem uma Bíblia católica, olha, do tamanho desse travesseiro aqui que eu durmo. Eu sou doida que ele me dê, ele não me dá. Tá lá aberta, chega a estar amarela no Salmo 23. Não serve de nada, porque ele é católico. Não entendo. Também. Disseram a mim que ela é muito grande, ela é uma Bíblia católica. É grande, viu? Muito grande, muito grande. Ela disse, não vai caber aí. Eu disse, vai caber sim. Eu vou arrumar um canto para ela. E o linguajar dela é tremendo, o linguajar dela é tremenda, a linguagem dela é muito boa. Eu tenho o livro do dos Mormons, o Corão, os Mormons, o Corão eu tenho a Bíblia da Sétimo Dia, eu tenho 2 Bíblias da Testemunha de Jeová, eu tenho 2 Bíblias católicas. Eu tenho. E ainda estou aceitando mais. Aceitando, porque quando a igreja subir, vai ficar, isso aí só serve para o seu uso do pastor Diego. Porque quando você subir mal o pastor Diego em sua casa, minha irmã, sabe o que vai acontecer? Vai ficar só as capas e as folhas brancas. Alguém vai invadir tua casa nesse tempo. Eu vou pegar uma Bíblia, que ela tinha Bíblia, ela pregava Bíblia. Quando abriu, gente, cadê a letra? Cadê o profeta Ageu? Cadê o Apocalipse? Cadê? Vai estar as folhas brancas. E nós vai estar no céu, com o tabernáculo de Deus, com o verbo que se fez carne. Aí, Elisângela, depois que passar a grande tribulação, passar o milênio, nós participar das bodas do Cordeiro, Deus vai dizer assim para nós, sentado com ele, lá no trono, lá na festa, no céu, está feito. Aí nós vai dizer, o que, Senhor, está feito? Eu já salvei quem que eu queria salvar. É a multidão, como a areia da praia, que vem aí, sendo salva. Abre portais eternos, porque tá vindo outra multidão. Aí alguém vai dizer, Elisângela, e o cão? Aí tu vai dizer, o cão tá morrendo. Apocalipse 12:12, que tu lê, ele tá irado.
Porque os céus venceu a batalha. Vai ter mais vida, Elisângela, no céu do que no inferno. É o que eu prego. Acredito. Missionário, Deus Obrigada. abençoe. E vamos deixar o povo Vamos. de quero mais. Na segunda eu tenho o encontro, né? Que eu sempre falo sobre a campanha e convido uma pessoa para estar pregando. Mas aí a gente tem que deixar um dia certo só para a gente fazer podcast. Nós podemos ver ou a próxima terça-feira de tarde ou a quarta-feira. Eu acho que é melhor na quarta à tarde, né? Porque aí dá pra gente se programar, se organizar. Pronto. Pois vamos marcar para nós fazer a live de hoje a 8. Aí nós marca para fazer mesmo horário, né? 1h30 para 2 horas da tarde. Clécia dizendo, oxe, é porque tu chegou agora, Clécia. Chegou agora, assista a live. E o tema vai ser os 4 cavaleiros do Apocalipse, certo? Pastor Eduardo vai estar na campanha, viu? Pastor Eduardo. Eita, é mesmo, Elisângela. É outra que prega sobre o Apocalipse, viu? Eu vi a pregação dela. Eu vou estar lá no dia que ela estiver pregando, em nome de Jesus. Eu tô com uma expectativa muito grande, porque eu recebi, olha, eu recebi, eu até me arrepio. Eu recebi aquela voz, sabe? Aquela voz que não deixa confusão, aquela voz maravilhosa, aquela voz extraordinária, assim, prepare a minha igreja. Prepare a minha igreja. Então, e outra, assim, quem tem que preparar a igreja é quem está na frente da igreja. É a liderança. Porque tem gente que diz assim, Jesus, prepara a tua igreja. Não, Jesus já levantou pastores, missionária, para preparar a igreja. Está feito, vaso, eu creio. Acabou-se. Acabou-se. Eu fiquei assim, naquela expectativa, e ele começou a colocar o nome dos pregadores na minha mente, e eu, Senhor. O que eu mais fiz prova foi sobre Israel, porque Israel tem um curso. Eu disse, Senhor. Aí eu disse, Deus, o não eu já tenho, agora eu vou partir pro sim. Depois eu falei, a pastora Eduardo, eu digo, Senhor, meu Deus, e fiquei lá, não, Jesus, esse pessoal, eu não sei, e Jesus, sem dúvida, sem confusão, vai, pronto. Meu Deus do céu. Pastor Eduarda é bênção de Deus. Eu vi ela ministrando sobre o Apocalipse. Meu Deus, que mensagem. Ainda hoje tá salva aquela live no teu Instagram, né? Salva. E nós vamos viver esse está feito, não de baixo para cima, mas vamos viver de cima para baixo. Eu creio. Vai ser bênção, em nome de Jesus. Às vezes eu tenho até medo assim, de pregar sobre o arrebatamento da igreja, porque nem todo mundo tem essa visão do arrebatamento da igreja. Mas eu tenho isso, né? A gente tem até um nomezinho, né, Valdênio? Porque por crer no arrebatamento da igreja, né? E tem tantas doutrinas errôneas que surgem hoje, né? As pessoas querem implantar. Na verdade, o que o diabo quer, missionária, é tirar essa visão que nós tivemos aqui nessa live. Que nós vamos ser arrebatados, vai ter salvação na grande tribulação e nós vamos terminar no céu. O diabo quer tirar isso de nós, mas ele não vai roubar, porque nós tivemos um apocalipse de Deus nessa tarde. E a questão das pessoas estar entrando também agora, Valdênia, porque a live estava de 2h30, né? É verdade. Como imprevisto, a gente está nas correrias. Sim. A pastora disse que está muito ansiosa e crê que Deus vai fazer algo. Eu creio, pastora, que Deus ele vai nos alertar. Ele me alertou, né? Eu converso muito com o pastor Valdênio, sempre que Deus coloca no meu coração para colocar um tema. Eu estudo o tema, eu analiso o tema, eu vejo a necessidade da igreja, no meu ponto como adjuntora junto com o Diego. E aí eu vejo o que Deus quer sobre a igreja. E essa campanha, Apocalipse 21:6, foi o fechamento do nosso ministério com a IPC, com a AB Celeste, né? Tá feito. E a pastora está na igreja no fim. A pastora está na igreja no fim. Está pronta. No fim precisa estar pronta. A irmã Andréa Luz, a nossa diaconisa Luz e nossa irmã Luz. Nós somos tribulacionistas. Eu sou, né? Eu sou. Quem quiser. Quem quiser ficar, eu admiro a disponibilidade e a fé dessa pessoa de aguentar. E também se achar, né?
que as nossas pregações não convêm com a doutrina de vocês, é só não nos convidar, né, Valdênio? A salvação não é nem por força nem por violência, é individual. Quem quiser passar, pastor Valdênio, eu vou passar por a grande tribulação. Amém, meu irmão, vou orar por você. Mas eu vou estar Fica aí, no lugar. eu Eu vou falar no creio, céu, dando um grito e cantando, realizando meu sonho de ser cantor. como tivesse pouca fé, não negasse o meu nome, também te pouparei no grande dia da grande tribulação, que há de vir sobre toda a terra. Então, assim... Ó, e toda versão, missionária, toda versão bíblica, ela não diz que Deus nos guardará na hora, mas é da. Da hora. Não é na dentro, é da hora. Aqui tiver na é porque está errada a tradução. Mas todas, Almeida, King James, todas, diz, assim como guarda essa palavra da minha profecia, eu te guardarei da hora. Então quer dizer que Deus tira nós antes da grande tribulação. É. Quem quiser ficar com os TJ, fique com os primos, eu vou subir. Com os primos, é os primos. Tem uns velhinhos que passam aqui de vez em quando, mas elas gostam de conversar comigo. O que é que deve fazer para ser salvo? Eu digo, é se converter, aceitar Jesus. E aí ela vê que eu já sou crente, aí dá um papelzinho e vai embora. Eu digo, mas Jesus é tão bom, minha senhora, ele vai levar nós pro céu, ele é o dono de tudo. E meu TDAH tá, que eu começo a falar de Bíblia e não paro mais, e acho que a velha desse menino é fanático, vai-se embora. Uma vez bateram aqui, não batem mais aqui na porta. Não sei porquê. Uma vez bateram aqui e eu fui atender no caminho do beco. E aí, Davi, quem orou e desceu fogo do céu? Ele não tira isso da cabeça dele, Elisângela. Ele disse que quem orou e desceu fogo no céu é Elisângela. Deixa a criança, Pedrinho. Coisa feia, a criança pensando. E da minha porta até o corredor, o bequinho que eu passo para chegar na porta, o senhor só falou assim para mim, que eu falasse para a mulher que estava, que ia me dirigir a palavra, que ele é Deus de impossibilidades e que não tem nada impossível que ele não possa fazer. E eu cheguei para ela, eu vi ela fazendo o convite e tal. Isso é uma experiência minha, tá? E eu olhei para ela e falei assim, eu também tenho algo para dizer para você. E ela ficou parada assim para mim, eu disse, o Deus que eu sirvo, ele manda eu te dizer que não tem nada impossível que ele não possa fazer. Valdênio, os olhos dela encheu de lágrimas. Quando eu falei isso, o rapaz que estava perto dela tocou na mão dela e disse assim, vamos embora. E eles saíram. Não ficaram. Mas ela recebeu a palavra. Mas ela recebeu a palavra. A semente foi plantada. E é o que importa, né? Porque eu também já tive lá. Diego também já teve lá. Sabe? Mas aí me faltava um tempero. Tem alguma coisa que você diz, tá faltando alguma coisa. Era conhecer a verdade. Meu Deus. Conheci a verdade, mas não tinha aquele encontro, né? Chega. Meu amigo, Deus abençoe desse sua jeito. vida. Muito obrigada. Então, Amém, eu que agradeço. De hoje, faz o convite aí. De hoje a 8, depois de 1h30 da tarde, estaremos em outra live, com outro podcast bíblico, abençoado como esse, com o tema Os 4 Cavaleiros do Apocalipse. Né? Os 4 Cavaleiros da Revelação, que é o Apocalipse. Né? Estaremos aqui mais uma vez. E outro, irmão, não esqueça, leia o livro do Apocalipse. E também você quiser tirar a dúvida, eu vou estar liberando meu Instagram, tá? Vou falar com Mirelle para ela organizar meu Instagram, vou estar liberando meu Instagram. E aí todo mundo vai poder comentar, tá certo? Caso comentem alguma coisa que não me agrade, alguma coisa que, sabe? Aí eu vou fazer o seguinte, vou bater o print e vou marcar e mostrar a pessoa. Aí assim, vai. Quando eu não era convertida, o que me chamava a atenção era o livro do Apocalipse. Mesmo com medo, eu lia. Mas já faz tempo, eu tinha 15 anos. E continuo lendo e falo a Deus que só entenderei na glória. Só entenderei na glória. E vamos entender mais ainda aqui também. Clécia, deixa a live salva, que Clécia chegou agora, depois de 2 horas. Mas a culpa é minha, né? Porque eu tava 2h30 e eu falei, Valdir, eu preciso... A culpa é dela, viu? A culpa é dela. Não é culpa dele, não. A culpa é dela. Totalmente. Pelo menos o é grande, porque a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, reconhece o erro, tem festa no céu. Tá tendo uma festa agora. A Elisângela reconheceu o erro dela. Obrigada, Senhor, por essa festa. Aleluia.
Ô, missionário, deixa eu dizer outra coisa também, que a Bíblia é linda demais, missionário. Olha, quem come Bíblia, Elisângela, nós não passa vergonha, não. Por mais que nós fique, Elisângela, ansioso na hora que vai pregar. Ai, meu Deus, eu vou pregar o quê? Que palavra? Mas o Espírito Santo, ele nos dá. Quando um pecador se arrepende, seja se converter no Evangelho, ou quando nós erra e nós pede perdão, missionária, quem faz a festa diante de Deus não é Deus. A Bíblia diz que a festa é diante. Quem faz a festa missionária é os anjos. Porque ele dizia assim, ó, mais um que se arrependeu e nós vamos servir e vai vir para perto de nós. É uma alegria tão grande no céu que há uma movimentação tão grande que o trono de Deus se movimenta. Meu Deus. Então, de hoje a hoje, E assim, tem muita outro coisa podcast, também pra gente Quatro Cavaleiros do fazer muito Apocalipse. podcast, né? Tem muita coisa pra gente debater, muita coisa pra gente fazer podcast, porque tem muita gente que tem não só dúvida com Apocalipse, mas também tem dúvida com Ezequiel. Mas também tem dúvida. Tem muita gente também que tem dúvida com Zacarias, né? Uhum. É verdade. É porque tem muito símbolo, às vezes as pessoas não entendem o símbolo, porque na época que João escreveu o Apocalipse não tinha a tecnologia de hoje. Então a gente comparar aquele tempo com hoje, abre o raciocínio de muita gente. Então, missionária, você ora encerrando, eu oro. Eu orei iniciando, você ora encerrando, eu vou deixar a live salva e vou marcar você, tá bom? Amém. Então, 2 a 8 fica certo a tua live em nome de Jesus. E os irmãos lêem Apocalipse, qualquer dúvida, chama a gente. Pai querido, Deus eterno, quero te louvar e quero te agradecer, Pai, por esta oportunidade, por essa live tão abençoada e tão produtiva. Espírito Santo, coloque sede no coração de cada um, Pai, que esteve conosco. Abençoe cada um, meu Pai. Continua nos ajudando e nos dando graça, Pai. Assim eu te louvo por essa tarde, pela vida da missionária Elisângela, por cada um, meu Pai. Continue abençoando em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Fique na paz, meu Pai. Deus abençoe. Eu saio. Tchau, gente. Deus abençoe.